Prontinho, acabei de me inscrever no Enem. E você? Ah, não se inscreveu ainda não? Vai lá agora, rapaz e mocinha. Hã? Vai lá em enem.inep.gov.br. Tô aqui de olho, hein? Melhor ir logo. Hora do Enem no ar! E o papo de hoje é sobre arte, mais precisamente, arte contemporânea. Vamos falar de um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo, Inhotim, com a supervisora de educação de lá, Daniela Rodrigues. Mas agora é hora de te deixar por dentro de tudo que rola no Enem. Por isso eu chamo ele, professor Rodrigo Redka. Por gentileza. E aí, Lange? E aí, professor? Seja bem? bem-vindo mais uma vez. Obrigado, que é isso. Arte contemporânea. Qual a importância desse tema para o exame? Arte contemporânea é um dos temas que mais cai no Enem. Todo ano sempre tem pelo menos uma questão de arte contemporânea, né? Afinal, é a arte dos nossos dias. E o candidato ele tem que estar preparado para analisar a arte que tem à volta dele, né? A arte que fala sobre o seu cotidiano. Então, bora dar uma revisada no que o aluno precisa estudar? Sim, vamos! A arte contemporânea é uma arte dos nossos dias, é uma arte que fala sobre a nossa própria realidade. Por isso é até difícil entender o que é arte contemporânea. Porque como ela está falando do hoje, e o hoje não é fácil, né, ela se torna um pouquinho confusa, né? É uma arte que tem uma tendência muito grande à interatividade. Tanto que muita gente critica a arte contemporânea por ser muito interativa, que vira meio que um playground, um lugar das pessoas brincarem e tal. Mas ela quer trazer essa questão da arte para a vida da pessoa, e a interatividade é um jeito de atrair o público de certa forma. Ela sempre propõe uma troca entre o autor e o público. Né? O autor ele não faz só a obra dele para ser admirada, geralmente é uma obra que busca uma interação, que quer uma troca de significado, se complementa quando o público vê ela. A construção é conjunta. Exato, né? Não existe só o autor é dependente do público, né? O público complementa o significado da obra de arte em si. Show. Ela faz parte da vida da pessoa, então é muito normal que o autor use materiais diferenciados, materiais que estão no cotidiano, coisas da vida. É uma arte muito dinâmica, né? E ela está sempre antenada no que tem de novidade. Ah, impressora 3D? Ah, então o artista vai usar impressora 3D. Óculos de VR? Então o artista vai usar óculos de VR. Performance e instalações são tendências muito fortes na arte contemporânea, né? A performance é quando o artista utiliza o seu próprio corpo para fazer arte, e a instalação é o tipo de escultura, digamos assim, remodelada, né? Que é uma escultura que ocupa um espaço inteiro, que transforma o espaço à sua volta, buscando uma interação maior com o público. Não só num pedestal, né? E como esse tipo de arte se diferencia da arte de outros períodos históricos? Hoje em dia, a gente meio que já superou toda aquela história da arte bonitinha, aquela arte certinha, aquela arte para você ver no museu e simplesmente admirar. Ela já busca, né, novos sentidos na vida do público. O autor, né, o artista em si, ele quer brincar mais com a nossa experiência sensorial. Né? Ele não quer simplesmente uma obra para ser admirada, uma obra para ser passiva. Ela é uma obra ativa, interage com quem está olhando. Ela quer a mudança. E tem que saber muito de história para entender arte contemporânea? Principalmente história contemporânea, né? Saber o que está acontecendo no mundo à sua volta. Você não vai olhar para um grafite do Banks sem entender nada sobre o que está acontecendo no nosso mundo, sobre os conflitos pelo qual a gente está passando e encontrar um significado, porque ela está o tempo todo falando sobre notícias atuais, sobre o nosso contexto, a questão de refugiados, ele vai colocar isso lá. Então a gente tem que estar antenado com o que acontece no mundo para entender sobre o que o artista está falando ali na sua obra também. Depois dessa pincelada na arte contemporânea, bora ver uma questão? Claro, vamos lá. É a questão 37 do caderno azul do Enem de 2017, primeira aplicação. A instalação Dengo transformou a sala do MAN-SP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, em um ambiente singular, explorando como principal característica artística a por onde o candidato começa. Sempre aconselho o candidato a olhar a imagem, o artista, para ver se ele tem uma noção de quem é o artista. Às vezes, se tiver a data, ajuda ele a entender de que período histórico é aquele artista também. Né? E o comando, explorando como principal característica artística a
A participação do público e a interação lúdica com a obra. A gente tem até umas crianças correndo ali na fotografia, né? A fotografia nos ajuda a entender também como aquela obra funciona, que não é simplesmente uma instalação para ser admirada, mas sim uma instalação para você brincar nela, né? Ela busca essa interatividade, essa ação com o público. É importante ter o conhecimento ali de arte contemporânea, né? Que você comparar a data e saber que é esse período, você não vai cair naquele distrator ali da B, né? Distribuição de obstáculos no espaço da exposição. De fato, são obstáculos no espaço, mas esses obstáculos estão colocados ali propositalmente buscando essa interação. Né? Não é simplesmente para atrapalhar a sua vida, mas sim para você ter uma outra experiência com aquele lugar. E o candidato que não conhece a obra de Ernesto Neto, fica mais difícil de responder? Não. Nesse caso, não está cobrando nada específico sobre a vida e a obra do Ernesto Neto. Está falando sobre aquele trabalho ali, podia ser de qualquer pessoa, independente. Né? O que ele pede é uma análise simples, inclusive, dessa obra que tem o intuito de ser interativa. Então, um ponto-chave aí é essa data, né? Essa data, entender que é arte contemporânea, o objetivo da arte contemporânea em si. Não precisa saber da vida do Ernesto Neto, não. Bora ver outra questão? Claro, vamos lá. Questão 112 do Enem de 2015, prova azul, primeira aplicação. Na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela... Bom, essa questão não traz uma imagem, mas traz a descrição da obra. Isso dificulta na hora de responder? Com certeza, né? Principalmente porque a gente está falando de uma performance, mas acho que até a fotografia da performance seria difícil de ser analisada, porque é uma obra que depende da ação. Então, talvez eles tenham escolhido o recurso do texto, porque assim eles explicavam o que acontecia ali. Mesmo com a foto, eles teriam que explicar, porque senão o candidato não ia entender o que é a obra em si. Então, a resposta é... Essa é uma questão difícil, tem vários distratores bem complicados ali, mas a alternativa que fala sobre a resposta correta é a letra D, negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage, porque a Marina ela estava se dispondo a olhar para o público e receber o olhar do público. A artista está presente, era uma performance que buscava essa interação e troca de significados enquanto as pessoas estavam se olhando. Ela se oferecia, ela abria os olhos e olhava diretamente no olho do público e o público também olhava no olho dela. Ela passava uma mensagem, mas ela também recebia uma mensagem a cada olhar. E era essa a graça da obra em si. Bom, você falou em distratores. Quais são os mais perigosos aí? Eu acho que são todos. Porque a letra A, por exemplo, a inovação de uma proposta de arte relacional, né? Já dando ali essa ideia de que as coisas se relacionam. Inovação. Que adentra um museu. Tá, não é uma inovação assim porque as performances já acontecem desde os anos 60. Se a gente pensar, tem artistas fazendo performances desde os anos 40, 30 até. Beleza. Né? A abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. Essa até é a menos complicada, porque está falando de educação e ela não está ensinando nada ali diretamente, no sentido educar. A letra C, redistribuição do espaço do museu. Aí a gente poderia pensar, poxa, tem uma mulher lá sentada no museu. Então, se o cara não é acostumado com a questão da performance e que a performance está já dentro do museu, ele pode achar que aquilo ali é uma inovação, uma novidade também nessa redistribuição do espaço. E a última, aproximação entre o artista e o público que rompe com a elitização dessa forma de arte. A arte contemporânea, por ser muito atual e pouco difundida no Brasil, ela acaba ainda sendo elitizada por aqui. Então, bora para mais uma questão? Opa, questão 114 do Enem de 2015, prova azul, primeira aplicação. Por onde a gente começa? Pela imagem, pelo texto? Olha, eu diria para começar pelo comando, já que a gente tem um texto muito longo para entender o que está sendo pedido. A função da obra de arte como possibilidade de experimentação e de construção pode ser constatada no trabalho de Marila Dardot, por quê? Daí a gente tem lá o textinho. Vamos procurar no texto alguma coisa que se assemelhe, né, ao que o comando está pedindo. A origem da obra de arte, de 2002, é uma instalação seminal na obra de Marila Dardot, apresentada originalmente em sua primeira exposição individual no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte.
A obra constitui um convite para a interação do espectador, instigando a compor palavras e sentenças e distribuí-las pelo campo. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica, ou será o contrário. E, à disposição do espectador, encontram-se utensílios de plantio, terra e sementes, para abrigar a obra e servir de ponto de partida para a criação dos textos. Foi construído um pequeno galpão, evocando uma estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1.500 letras vaso foram produzidas pela cerâmica que funciona no Instituto de Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou vários meses e contou com a participação de dezenas de mulheres das comunidades do entorno. Plantar palavras, semear ideias, é o que nos propõe o trabalho. No contexto de Inhotim, onde a natureza e a arte dialogam de maneira privilegiada, essa preposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. Daí a gente tem uma foto ali, né, do espaço onde ficam lá guardadas as letrinhas, né? A gente tem os vasos, letras vasos. A gente tem ali em primeiro plano. E o comando. A função da obra de arte como possibilidade de experimentação e de construção pode ser constatada no trabalho de Marila Dardot, porque é uma obra de arte onde o público participa pegando os vasinhos, montando palavras e plantando essas palavras, digamos assim. Letra A. O projeto artístico acontece ao ar livre. Acontece ao ar livre, mas não está respondendo o que a pergunta está pedindo. Sim, é. Letra B. O observador da obra atua como seu criador. Então, se ela está falando ali da experimentação do público e obra, provavelmente essa é a resposta. Só vamos ver os outros para eliminar os distratores, né? A obra integra-se ao espaço artístico e botânico. Sim, mas não responde. Letra D. As letras vaso são utilizadas para o plantio de mudas. Verdade, mas novamente não responde. E a letra E. As mulheres da comunidade participam na confecção das peças. Verdade, mas também não responde nada. Se fosse uma questão simplesmente de interpretação de texto, todas seriam reais. É, você poderia cair aí, né? Exato, mas como ele está focando ali na ideia da arte como experiência, né, o público tem essa experiência. Né? Então, o que ele necessariamente precisava para acertar essa questão? Entender que a arte contemporânea sempre vai buscar essa conexão entre artista e o seu público, essa conexão entre a arte e a vida, né, o espectador estando próximo dela. O gabarito é? Letra B. O observador da obra atua como seu criador. Ele está agindo como também artista ali naquele fato. Como o candidato pode ficar por dentro do que está acontecendo aí na arte nacional? Tem vários canais do YouTube, eu tenho meu canal no YouTube também. É o Arte de Segunda, onde eu dou algumas dicas também de como entender melhor a arte, relaciono ela com alguns temas do cotidiano. Tem um outro canal chamado Vivi Eu Vi, ela foca muito na vida dos artistas, fala sobre essa relação das pessoas com a arte de um modo geral, fala sobre biografias, então também acaba sendo bem interessante para aprender um pouquinho mais. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez, nosso parceiraço aqui do Hora do Enem. Fico feliz. Imagina trabalhar em um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Está rodeado de espécies de plantas raras e de todos os continentes. Esse é o dia a dia da supervisora de educação do Instituto Inhotim, Daniela Rodrigues, por gentileza. Tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda. Obrigada. O que é o Instituto Inhotim? O Inhotim é um museu de arte contemporânea, um grande centro de arte contemporânea e também é um jardim botânico. Então, a gente tem duas grandes coleções. Uma de arte, de artistas de todos os continentes, um grande acervo de artistas brasileiros, todos dos anos 60 para cá, de produção dos anos 60 para cá, por isso um acervo de arte contemporânea, né? E também a gente tem uma grande coleção de botânica. Então, o Inhotim é um lugar bem singular, né? Porque ele junta arte e botânica, junta duas áreas de conhecimento que, a princípio, parecem muito distantes e coloca tudo em reunião para que a gente possa experienciar e fruir desses dois acervos ao mesmo tempo. E como surgiu o parque? Surgiu por um sonho de um empresário de Minas Gerais, Bernardo Paz. Ele tinha uma propriedade em Brumadinho, onde fica Inhotim, a mais ou menos 60 quilômetros de Belo Horizonte. E lá, né, nessa propriedade dele, ele começou a fazer projetos paisagísticos para o entorno da sua fazenda. E ele tinha uma relação muito próxima com um dos grandes nomes do paisagismo brasileiro, que é o Roberto Burle Marx. E em conversas com ele, eles começaram a elaborar alguns projetos paisagísticos para o Instituto, quando antes nem tinha-se a pretensão de ser instituto, nem mesmo de ser um jardim botânico. Isso foi acontecendo ao longo do tempo.
E aí, com a sua coleção de arte, junto com a coleção de botânica, ele começou a pensar esses projetos expográficos e Inhotim foi se construindo, né? Um grande artista brasileiro que foi muito influente para a elaboração da coleção, das diretrizes da coleção artística é o Tunga. Ele ajudou a conceituar e entender por que a arte contemporânea seria mais interessante para esse grande projeto audacioso do Bernardo, né? Várias pessoas começaram a colaborar e hoje em dia Inhotim se constrói a partir de muitas mãos, né? E foi se tornando um pouco independente disso. O projeto foi andando sozinho. E como é a decisão do que vai fazer parte da coleção do museu? A gente tem 2 diretorias das áreas fins do Inhotim. Então, a diretoria artística faz a curadoria dos trabalhos que ficam em exposição e a diretoria de Jardim Botânico trabalha na gestão desse acervo botânico e também na escolha e nos projetos paisagísticos. Cada uma dessas equipes faz as suas constantes pesquisas e vai selecionando à medida do tempo o que entra e o que sai em exposição, por exemplo, né? Com relação ao acervo de arte, a gente tem 23 galerias permanentes no Inhotim. Então, a seleção desses trabalhos é feita por essa equipe de curadoria, que muitas vezes entra em contato com o artista ou com o seu estúdio, pensa um projeto arquitetônico para compor, inclusive, a galeria que vai abrigar esses trabalhos de arte, e aí o projeto demora algum tempo até que se consolide e, então, as galerias apresentam os trabalhos desses artistas. Às vezes, um trabalho só numa galeria, 2, 3, e às vezes exposições que tratam de toda a carreira de um artista. Então, isso varia muito. E nas galerias temporárias, a cada 2 anos, existe uma troca do acervo. E qual é o público que frequenta o parque? Tem de crianças que participam dos nossos projetos educativos até terceira idade, grupos familiares. Tem muito público internacional, muita gente vem de fora para conhecer Inhotim. Acha que é uma boa para quem está se preparando para o Enem? Com certeza. Inclusive, a origem da obra de arte de Marilá Dardot já foi questão do Enem, né? Essa questão, né, trata um pouco de como ocorre a interação com a arte contemporânea, né? E como que é o processo do próprio artista e na produção do trabalho e como que esse trabalho se torna autônomo do artista depois, né? O próprio nome dessa obra da Marilá Dardot, a origem da obra de arte, ela remete a uma conferência proferida por um filósofo alemão, Martin Heidegger, em 1936, se não me engano. E ele, numa conferência que ele fez sobre estética, né? Uma das grandes questões da arte é a estética. E nessa conferência ele insinua para a gente, nos apresenta um caminho de pensar a arte contemporânea, a arte de um modo geral, a partir da própria arte. Então, que a sua interpretação se dê com o que está ali à sua frente, né? O trabalho ele tem vários vasos de cerâmica em formato de letras e essas letras esses vasos de cerâmicas foram feitos por mulheres da comunidade do entorno do Inhotim. Então, desde o início, já havia uma participação de outras pessoas envolvidas nesse processo. E quando a obra foi instalada no Inhotim, e até hoje ela é desse modo, as pessoas têm a oportunidade de plantar algumas espécies, algumas sementes que ficam disponíveis. E aí, plantando essas sementes, a pessoa está também contribuindo para o processo de construção daquele trabalho. E com o tempo, a planta ali vai crescer e vai chegar até a sua morte. Então, a obra nunca termina, né? Ela nunca está pronta. Ela está sempre em processo. Agora quero saber da sua trajetória. Qual foi o caminho até Inhotim? Bom, eu acho que eu sempre me interessei pela história e pelos processos que as nossas sociedades, nossas culturas passam ao longo do tempo. Então, eu fui estudar História, me formei na Universidade Federal de Viçosa, e nesse momento eu não estava muito vinculada à história da arte, nem à arte propriamente dita. Mas ao longo da universidade, da graduação, eu fui me interessando pela arte, pela cultura de imagens, né? Nossa cultura material, tudo que é produzido e concretizado em algum objeto, em alguma matéria, né? No mundo. Acho que são importantes fontes de conhecimento sobre as nossas construções coletivas.
Então, no meio da graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e aí eu pude escolher estudar disciplinas de história ou de história da arte. E aí eu me interessei pela história da arte, inclusive estudei movimentos artísticos e períodos da história da arte que não tem lá no Inhotim, como arte árabe e tudo. Mas foi muito importante para me sensibilizar e me mostrar que a arte, de fato, nos mostra muitos caminhos e muitos processos que ficam ali materializados. Então, eu estudei um pouquinho de uma graduação de História da Arte e depois, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar no Inhotim já, assim, há pouco tempo depois. E aí, nunca mais saí do universo da arte. Dentro do próprio Inhotim, a gente também tem processos de formação da equipe do educativo. Então, toda segunda-feira, a gente se reúne para discutir temas contemporâneos, temas que são suscitados pelos dois acervos, né, dois grandes acervos do Inhotim, e pensar eles de maneira transversal também. Então, a minha trajetória dentro do Inhotim sempre foi com a formação da equipe. Desde o início, estive envolvida nisso. Então, eu tinha que estudar muito para poder trabalhar a formação da equipe que faz todos os processos educativos nossos lá dentro. Então, acho que no meu percurso lá dentro também me formou muito nesse aspecto. E para quem quer saber um pouco mais sobre Inhotim? Tem muita coisa sobre Inhotim na internet, sobre os artistas, sobre as famílias botânicas que a gente tem, sobre a história da região. E acho que o site do Inhotim tem muita coisa também, é uma importante fonte. E acho que tem um site do próprio educativo chamado Rede Educativa Inhotim, que é uma plataforma, uma rede social, onde todas as pessoas que já passaram pelos nossos projetos estão lá dentro. Ou puderam se cadastrar, a gente tem um grande número de pessoas cadastradas na nossa plataforma. E esse cadastro é livre, então quem quiser fazer o cadastro pode fazer, só acessar redeeducativa.inhotim.org.br, fazer o cadastro e lá dentro existem conteúdos e discussões sobre os dois acervos, sobre a história do Inhotim, sobre os artistas, enfim, sobre muita coisa, além de poder conhecer também nossas metodologias educativas, que é bem legal. Aqui na TV Escola a gente tem um episódio sobre Inhotim, da série Conhecendo Museus. Então vai lá no nosso site, no nosso canal e dá uma pesquisada. Aproveita que vai entrar aqui no canal que a Daniela mandou e já pesquisa lá no nosso também, beleza? Para fechar, como junta arte e botânica? A gente tem desenvolvido desde 2015, dentro do setor educativo do Inhotim, um trabalho que busca um processo transdisciplinar de construção de conhecimento. Inhotim não é um museu de arte separado de um jardim botânico, né? Então, tudo está reunido e ali colocado, exibido de maneira conjunta. A experiência do visitante não pode ser diferente. Ninguém quer chegar lá e ouvir alguém falando só de arte ou só de botânica. O que isso tem em conjunto, né? E também com relação à arquitetura das galerias e tudo mais. Então, desde 2015, o educativo vem investindo muitas energias e tem conquistado boas propostas, tem realizado boas propostas educativas que a gente tem chamado de transversais. É isso, acho que a vida não separa a matemática da biologia, da arte, nem da história, enfim. Lá dentro também as coisas não estão separadas, então a gente tenta fazer esse trabalho de conectar as áreas de conhecimento, sem deixar de tratar as especificidades de cada uma delas, mas tratando das conexões, o que nos conecta no mundo, né? Assim. Então, a gente tem investido bastante nisso. Daniela, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Galera, quer curtir de novo esse papo e todos os outros que já tivemos? É só ir lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Escola. Até mais! Rodeado de espécies de plantas raras... Parou. Tá.